Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique Albuquerque, sou professor de História. Para quem não me conhece, já entra aqui no Instagram, Albuquerque9093, e me procura o grupo CPJ 2019 História. Nesse grupo eu vou colocar o slide, o vídeo, vou colocar notícia, material de apoio, tudo isso para ajudar vocês, beleza? Gente, muitas pessoas me procuram pedindo sugestões para como estudar história, e eu preparei algumas. A primeira é a videoaula ou aula. A aula, ela é o primeiro contato que o aluno tem com o conteúdo. Por exemplo, o professor vai ter o trabalho de pegar um conteúdo que é complexo e vai transpor ele de forma bem didática, ou seja, deixando ele mais simples para vocês entenderem. A ideia seria que vocês na aula prestassem o máximo possível de atenção, porque é esse momento que vocês precisam entender a matéria, para quando chegar em casa, ao escrever e fazer o seu resumo, ficar muito mais simples de se fazer isso e conseguir fazer essa síntese. Então, lá na aula, nada de ficar só assistindo, vocês têm que ter uma postura ativa, ou seja, anotar o que o professor está falando. O fato de você anotar vai trabalhar um pouco mais o seu cérebro e vai forçar ele a entender que aquele conteúdo não é qualquer informação, é um conteúdo necessário e importante que precisa ser armazenado. Senão ele vai embora e aí a gente acaba perdendo. Ainda mais história, porque quando a gente vai estudar, do jeito que a história está colocada, ela tem um sentido, né? Que ela vai ter um fato, vai ligar outro fato, que é essa linha do tempo que a gente conhece. Que depois, em outro momento, a gente pode criticar ela um pouco melhor, tá? Mas, resumindo, videoaula, estudo ativo e estudar anotando, beleza? Para fixar os conteúdos na memória a longo prazo. Segundo passo é você chegar em casa e você pegar a sua apostila. Gente, tem que ser uma apostila voltada para o cursinho, né? Porque o conteúdo de história ele é pensado para o vestibular, né? FUVEST, Enem e outros vestibulares também. O problema de você pegar livro didático, pegar, por exemplo, material na internet, é que eles não estão pensando na sua aprovação para o vestibular. A ideia, que nem a apostila, porque vai ter muita coisa, às vezes vai mais te confundir do que te ajudar. O que você precisa fazer? Pegar a apostila, pegar a aula que você teve, e aí a partir disso você fazer o seu resumo. Gente, não é criação de texto. Resumo é você reproduzir algumas partes do texto que você acha importante. Mas, professor, tudo é importante. Não é, gente. Por exemplo, se você pega um texto explicando o que é suzerania e vassalagem, você não vai reescrever um texto explicando de novo o que é suzerania e vassalagem, porque você já aprendeu na aula com o professor. O que você vai fazer é destacar palavras-chave que vai fazer você lembrar do conteúdo que você teve na sala de aula, né? Por isso que mapas mentais ajudam bastante. Depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre mapas mentais, né? Então, é a hora que você sistematiza. Então, não é só ler. É você ler e filtrar. E como que se filtra? Através da aula com o professor, né? Que ele vai te dar uma direção. E aí esse resumo, você vai guardar. E aí, quando você for chegando próximo das provas, você vai usar esse resumo para quê? Para relembrar. E a ideia seria você trabalhar esse resumo ao longo do ano. Terceiro ponto, exercício. Gente, é muito importante fazer exercícios, porque cada prova vai ter um conteúdo específico e um jeito de cobrar esse conteúdo. O Enem não é a mesma coisa que a FUVEST, são provas muito diferentes. Então, você tem que entender o que cada uma vai pedir
e aí você já vai se preparando a partir disso, né? Por exemplo, sempre tem questões de suzerania e vassalagem, um assunto da Idade Média. Então você é obrigado a aprender no mínimo esses dois conceitos. E aí a questão vai te ajudar também você ter agilidade na resposta, né? Daí você vai lá, responde um exercício, você pensa, nossa, já fiz um exercício bem parecido com esse. E aí você vai ganhando agilidade e evita também que você caia em pegadinhas na hora da prova, beleza? Próximo passo. Gente, datas. Datas elas são importantes, mas desde que elas estejam dentro de um contexto. Não é para ficar decorando data aleatoriamente sem entender o porquê que vocês estão guardando essas datas, né? É mais interessante você entender os processos, né? Porque normalmente o vestibular vai cobrar é um senso mais crítico. Então você tem que estar de olho nessas periodizações, né? Tipo, entender, por exemplo, por que passou da Idade Média para a Idade Moderna, os momentos de crise, entender, por exemplo, a economia de uma determinada época, o seu espaço, né? Se é propriedade privada, se é propriedade estatal, se é regime de escravidão, se é regime de servidão ou mão de obra livre, entender os problemas da época, a mentalidade. Por exemplo, você olha na Idade Média, você você tem que se preocupar menos com os fatos, óbvio que eles são importantes, mas você tem que prestar mais atenção na mentalidade da época. Por exemplo, se você pega a Idade Média, que é um período onde a Igreja Católica está em ascensão e ela detém o monopólio do saber, isso já te diz muita coisa. Então você não precisa ir lá no material e falar assim, nossa, vamos decorar a data que a Igreja Católica ficou no poder. Não, você tem que entender a mentalidade dela e por que ela entrou em declínio. Principalmente ali no século XVI, por conta da reforma protestante, da ascensão dos estados modernos. Então é esse contexto, né? Entender, por exemplo, qual é o sistema econômico, no caso mercantilismo, socialismo, capitalismo, feudalismo, modo de produção asiático. Então isso é importante, menos datas. Quinta dica, tente fazer sempre que possível uma relação com o presente, mas cuidado com o anacronismo. O que é um anacronismo? Você aplicar um valor de uma época em outra, né? Por exemplo, você pensar no racismo. Hoje, no século XXI, a gente tem um racismo, mas é um racismo diferente do século XIX, porque a gente já amadureceu essa ideia, né? Então a gente tem que entender que o racismo na história, o racismo também tem uma história, e aí entender quais são as questões de cada época. As questões que a gente tem hoje sobre o racismo não são as mesmas questões que a gente tem no século XIX. Então a gente tem que tomar cuidado com esses anacronismos, né? Não fazer, não achar que é tudo a mesma coisa. Por exemplo, como que é para fazer essa relação com o presente? A gente entender que a necessidade das cotas, ela tem uma justificativa também histórica por conta da escravidão. E aí a gente faz essa ponte e raciocina em cima do presente, né, das nossas questões do presente, que vai ajudar a gente muito a entender os nossos problemas e a resolvê-los, tá? Então, por exemplo, você pega a questão indígena hoje, você vai ver a tomada de terra, mas por que está acontecendo isso, né? Qual a história que levou a chegar nesse nível de exploração? E aí a gente vai ver que desde o século XVI você vai ter uma colonização, tomada de terra e tudo mais. Beleza? Então, aproveita aí para refletir sobre o presente também. Sexta dica. Seja seu professor. Seja um professor da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Pegue o conteúdo que você teve, que foi reforçado nos exercícios, e explique para os seus familiares, amigos, como que se deu os processos históricos. E aí, quando você for explicar, você vai ver que vai ter algumas lacunas. Então, essas lacunas são as coisas que você não entendeu muito bem. Na hora de explicar, não tem problema
de você pegar o seu resumo para você se localizar. E aí você segue o fluxo de consciência. Quando você vê que parou, quer dizer que alguma coisa você não está entendendo. E aí vale a pena revisitar o conteúdo no ponto que você não está entendendo. Não precisa ver tudo, mas você tem que consertar essas lacunas que não estão entrando na sua cabeça. Beleza? Sétima dica. Gente, vocês não são burros, né? Que tem gente que olha o conteúdo, eu nunca vou aprender história, mas eu não tenho um dom de aprender história. Gente, não é dom, é técnica. Você tem que sentar na cadeira, pegar um livro, fazer tudo isso que eu estou falando, que é um pouco demorado, que demanda tempo, e aí você ganha na agilidade e fazer sentido para você. Por isso que a importância de fazer o link com o presente para entender mais as coisas, né? Entender o nosso presente seria um incentivo para você estudar história, né? Não ficar decorando data, quem foram os heróis, que fato aconteceu disso aleatoriamente. Tem que fazer sentido para você. Se não está fazendo sentido, alguma coisa está errada no jeito que você está estudando. E, gente, agora para quem estudou em escola pública, o caso de vocês e de mim também, que eu estudo em escola pública, é que muitas vezes a gente não tem, por exemplo, professor na sala de aula, né? É toda uma defasagem no ensino, professores mal qualificados, né? Professores que faltam bastante porque estão trabalhando em vários outros empregos, a negligência do Estado sobre a educação, para privatizar, por exemplo. Tudo isso vai sucateando o nosso ensino. E aí a gente acha que a gente não aprendeu porque a gente não é inteligente. Mas a inteligência, na verdade, ela é uma linguagem, né? Por exemplo, que algumas pessoas têm e outras não. Por exemplo, se você estudar história, você vai ter uma linguagem que vai poder se comunicar com outra pessoa que também vai entender história. E aí é só questão de aprender, tudo a gente aprende. Alguns vão demorar mais, outros menos, e aí a gente entra na oitava dica. Respeite o seu tempo. Não fique se comparando com os seus colegas. Nossa, mas fulano leu tudo isso e eu tô aqui lendo só uma página. É o seu tempo. Respeite o seu tempo e vai progressivamente melhorando e ganhando e acelerando. É que nem a matemática. Não adianta você ir, sei lá, fazer uma equação de terceiro grau, sei lá, se tem isso, ou sei lá, uma matriz, se você não sabe nem fazer as continhas básicas de divisão e multiplicação. Ou seja, você vai ter que voltar para estaca zero, aprender essa base e prosseguir. A mesma coisa em história. Não adianta você começar estudando Idade Moderna se você não sabe o que aconteceu na Idade Média, né? E por que teve essa transição de uma para outra. Então, volte lá do início, tente entender a linha de raciocínio, pergunte para o professor, faça grupo de estudo, que você vai conseguir gradualmente acelerar na hora dos estudos. Mas para isso você precisa ter o quê? Foco na sua sanidade, né? Mental, proteger aí a mente, não ficar se comparando, não se inferiorizando, porque aí vai dar tudo certo. Senão a gente acha que é burro e vai parar no meio do estudo porque acha que não vai aprender. Só que só que o problema é que não é que você é burro, é que você é ansioso, que você quer aprender aquele conteúdo de forma rápida, instantânea, e você não vai conseguir se você não respeitar o seu tempo. Nona dica: arrume o seu cantinho de estudo. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas achar esse lugar, né? Então tenta fazer esse lugar, né? Vê o lugar melhor da sua casa onde você minimamente consegue estudar, prepara ele, higieniza ele, deixa ele mais organizado e entenda que aquele espaço será de estudo. Então, quando você sentar para pegar um livro, você vai estar entendendo que aquele espaço é o de aprendizado, tá? E aí tenta ter alguma garrafinha com água com você
para não ficar indo e voltando toda hora. Vocês precisam estar bem hidratados para aguentar 1, 2 horas para continuar os estudos. E 10ª dica, cuidado com o celular. O celular ele pode te ajudar muito, mas desde que na hora certa. Você pode ter intervalos, né? Estuda 1 horinha, descansa um pouco, toma água, vai no banheiro, dá uma olhada nas redes sociais e volta. Fora isso, só use o celular para pesquisar alguma coisa que está relacionado com o conteúdo que você está estudando, beleza? Gente, é isso por enquanto. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Não esquece de curtir aí para me ajudar e tenha uma boa noite.